trouxe 2 aqui porque o que é a minha ideia? A ideia é que a gente faça uma mistura de água quente com água fria, e até tem a ver com a matéria que eu estou trabalhando com os meninos do segundo ano, né? Que a gente está vendo qual que é a diferença, toda Elane, a gente está vendo qual que é a diferença de calor e de temperatura, né? Leite aí, bom demais? Pegar um banco. Ele chamou meu irmão do meu nome? Aham. Nossa senhora. Eu falo um negócio do celular. A gente sabe que se colocar água em cada um desses vasilhames, cada copo d'água vai ter sua própria temperatura, né? Porque temperatura tem a ver só com quanto que os átomos estão vibrantes. Então, qual que é a diferença de água quente para água fria? A água quente, os átomos estão mais vibrantes, maior temperatura, e na água fria eles estão menos vibrantes. Estabilizado. Né? Não vai estar estabilizado, porque se falar que está estabilizado, aí teríamos que dizer que é uma temperatura que seria zero absoluto. E a gente nunca chegou nisso, mas é um grau de agitação menor. Então um está muito mais agitado, o outro menos agitado. Tá? Aí o que acontece, segundo e terceiro? Como eles vão ter temperaturas diferentes, se a gente misturar os dois, obrigatoriamente, quando tem 2 objetos com temperaturas diferentes, eles trocam calor, tá? Aí calor é essa troca. Eles vão ficar trocando calor pro resto da vida? Não vão, né? Eles vão trocar calor até a temperatura estabilizar. Caiu o que a gente chama, qual que é o nome mesmo, quando a temperatura equilibra? Neutro. Equilíbrio térmico. Então, ó, calor é a troca de energia, só que tem que ser troca de energia com o quê? Com 2 corpos que tenham temperaturas diferentes, tá? Então, o que é a ideia? Nós vamos colocar água quente e água fria, tá? Eu vou usar o ebulidor, né? Que é o conhecido rabo de gato, para poder aquecer um pouquinho de uma das porções de água, porque aí eu também, para poder saber, né? Porque eu não vou ficar colocando a mão em coisa que está quente para correr risco de queimar a mão, né? Para poder fazer a medida, eu vou usar um termômetro desses de laser aqui, para a gente poder saber qual que é a temperatura da água quente e qual que é a temperatura da água fria. Aí o que a gente vai fazer? Vai misturar. Beleza, misturando vai chegar numa temperatura de equilíbrio. Aí nós vamos usar a lousa para fazer cálculo, para saber se a matemática... Qual seria o... Ai, gente, me fugiu a palavra. A forma. A temperatura... Ideal. Então, na verdade, aí vai depender de qual é a temperatura que a gente vai pegar da água da torneira, que eu não sei qual que tá, e vai depender até qual temperatura que a gente vai aquecer a água também. Isso vai depender, viu, Cauane, assim, do quanto que a gente vai manter as temperaturas, né, de cada becker. Mas aí, assim, vai ser um equilíbrio das duas. Se você continuar fervendo, né, vai aumentar, e se você deixar no tempo, vai diminuir. Vai diminuir esse equilíbrio, né? A temperatura ambiente é por volta de 20 graus Celsius. Então, assim, se a gente largar esses becker aqui e esquecer isso aqui, quando a gente for medir, vai estar próximo dos 20. Igual a mesa aqui, ó, tá dando 27, ó. Vocês podem até ver, se vocês quiserem. É só apertar o gatilhozinho aqui. Tá dando por volta de 27. Então, se a gente deixar a água aqui e esquecer, ela vai ficar equilibrada com a mesa, com água. Né? 35 graus. Até, Pedro, muito bom você ter feito esse teste de medir na febre do Cleitinho. Ó, tá vendo? Eu confundi o nome de novo. Do Cleitinho. Porque esse termômetro ele funciona com infravermelho, né? Que menino, se vocês quiserem ver. Inclusive, ó, a matéria de vocês, ele está em Celsius, mas se eu apertar o vermelho aqui uma vez, eu mudo de Celsius para Fahrenheit. Vai que, né, eu queira mostrar a temperatura para um gringo aí, né? Esse termômetro ele não é adequado para medir temperatura corporal. Igual o Pedrinho, tem várias coisas aqui que ele serve, e nenhuma das coisas que ele serve é para medir temperatura corporal. Por quê? Ele não tem precisão com a temperatura corporal. Se a gente for medir, vai dar um valor abaixo. 35 para todo mundo. 35 a pessoa já estaria em caso de hipotermia.
hipotermia. 33 você não estaria mais entre nós. Já tinha Viu? ido pra Jesus. 36,5 é a temperatura adequada do corpo. Mas se a gente chega, por exemplo, em 35, 34, já é estado assim, que não tem volta, a verdade é essa. Assim, são situações muito críticas de hipotermia. O que é hipotermia? É quando você está perdendo calor tão rapidamente que a sua temperatura interna vai diminuindo. Mas aqui não serve para temperatura. Aquele que eles usavam na época do Covid, se fosse esse meu aqui, ninguém estava de Covid. Ia liberar o acesso de todo mundo. Né? Mas na época do Covid era isso mesmo. Uns 38 graus Celsius ia passar batido, tá? 35, 36, tá? Bom, eu podia fazer esse experimento com qualquer líquido. Por que eu vou usar a água? Até justificar para vocês. A água, ela tem uma característica muito bacana que 1 ml de água tem 1 grama. É proporcional, os outros líquidos não. 1 grama é 1 ml, corresponde a 1 ml. Os outros líquidos não. Então aqui é bom usar água, porque se a gente, por exemplo, colocou 200 ml, a gente já sabe que obrigatoriamente tem que ter 200 gramas. Tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, colocar água nos dois bags, tá? E vai ser vocês que vão fazer isso. Não tem perigo de quebrar assim? Não, tá tranquilo. Né? Só esquentar que eu vou esquentar, porque vai que derruba a água quente, ainda dá um BOzinho. Agora a medida eu vou deixar vocês fazer. Como que mede? Eu vou pedir para colocar 200 ml num e 300 no outro. Por que eu estou fazendo 200 e 300? Todo becker vem uma parte nele aqui, ó, que diz qual que é o máximo de líquido que ele cabe. Esse daqui cabe no máximo 600 ml, ó, vem escrito aqui. Então 200 e 300, eu vou misturar, ainda vai ter 500, quer dizer que vai caber. Tá? Então vai caber, não vai ter risco de entornar. Tá? Podia ser 300 e 300? Podia. Mas eu vou deixar com massa diferente, vai ficar mais legal para fazer a conta depois. Tá? Então eu vou pedir 300 e 200. Juliano, como é que eu coloco água? É só pôr lá debaixo da torneira, deu aqui no 300, é isso mesmo? Não. Para saber se está certo, gente, vocês vão ter que colocar água e olhar alinhado com a marcação. Porque se eu olhar aqui de cima da marcação, não dá para saber. Não dá para saber. Então a gente, para poder saber se colocou 300 e 200 ml certinho, tem que estar olhando bem para a marcação do 300 e bem para a marcação do 200. E deixar a água dar uma... E deixar a água dar uma acalmada também, tá? Então, ó, 2 voluntários para colocar, pode Cauane. Coloca 300 ml de água para nós, Cauane. Pedrinho, 200 ml então, por favor. E eu deixar vocês medirem lá, depois eu vai trazer, né? Vai conferir se está medido certo, tá? Depois vocês vão ser os fiscal de... Puta merda, ficou exato. Sei lá, mas será que tá exato? Tem que ver se os fiscais vão concordar. É exato. Não, dá para aproximar um pouquinho. Vou tirar uma foto de vocês aqui, só porque o Didi me pediu vocês medirem. Essa coisa das fotos é complicada. Olha lá. Juliano, tô gravando. Tá? Ó, o Didi vai gostar depois. Exato? Vamos ver. Traz eles aí pra nós, pra gente verificar. Pode deixar perto dos meninos ali pra vocês verificar. O outro passa o Cleitinho, a Lorena salva nós aí, ó. Calma. Vê se tem 200 aí mesmo, gente. Exato, não sei. A água já tá dando a mexidinha, né? Mesmo assim, daqui onde eu tô vendo, Aparentemente sim. Aparentemente sim. Nível, confere, tá tranquilo? Então os meninos estão bons para medir, ó. Então, tá ficando 300 Escolheu o caso certo. Ó, não teve erro não. Tá cravadinho ali no 200 também, tem que estar certinho, tá? Bom, agora o que a gente vai fazer, tá? Aí essa parte eu vou fazer, eu só tenho que achar uma tomada disponível. Do lado de cá. Né? Tem ali, né? Você vai colocar. Eu vou usar o ebulidor para aquecer uma das duas. Porque se a gente misturar as duas águas do jeito que está aqui, vai acontecer alguma coisa em diferença de temperatura? Né? Vamos olhar. Faz esse favor para nós. E conta para a galera aí. 27. 27 e o outro?
Não é possível, Juliano. Não, você tem que estar. 27. Né? Então até aí tudo bem, nada já é normal, né? Não precisa exorcizar nada por enquanto, tá tudo ok. Né? As coisas estão fluindo bem. Então, ó, vou aquecer uma delas para poder ter diferença de temperatura. Aí eu vou usar o ebulidor para isso, só que aí tem um negócio do ebulidor, tá? A gente só pode colocar o ebulidor na tomada depois que ele já está dentro d'água. E tem que tirar o ebulidor da tomada antes de tirar ele da água. Ah, eu não quero fazer isso. Você corre risco de queimar ele. Porque o ebulidor ele é um resistor, igual a gente viu esse ano sobre resistor, né, que transforma energia elétrica em calor. E ele é um baita resistor. Ele aquece bem. Vocês vão ver que em poucos segundos, pouquíssimos minutos, eu já conseguiria fazer essa água começar a ferver. Ainda mais que a quantidade de água é uma quantidade pequena, né? Então tem que tomar esse cuidado. Então eu vou pegar a de 200 ml aqui, né? Então dá pra fazer café sem gastar gás? Só que Tá. Tirando a chaticezinha que é ficar, né, colocando isso toda hora, mas eu já tomei café feito no ebulidor. Eu já. Pode encostar ele no vidro? Pode. Esse vidro do Becker, ele já é feito para ter essas variações de temperatura mesmo, tá? Então não teria problema não. Tem vidro que às vezes não seria bom ter esse choque térmico, mas do Becker primeiro que cair já está. Só o de novo. aí você teria certeza. Esquecer de onde que tá, já Mas mesmo assim, a gente sempre tem que olhar as especificações. Igual eles vêm uns, já começou a dar uma esquentadinha, né? Eles vêm com algumas considerações a serem feitas assim. Mas o Cleitinho não teria a mesma mordomia do gás, quebra o gás. Mas o gás está muito caro, né? Tem um desse aqui? O pessoal de vez em quando esquenta a água com eles. Ele é rapidinho, né? Ele é rapidinho, ó, já tá subindo um mormaço assim. Ele provavelmente sim, a água ainda não. Isso, Cauane, vamos só para dar uma conferida, né? Porque assim, vai dando uma olhadinha para nós aqui, só para a gente ir controlando. Ó, já está com 78. Vou deixar mais um pouquinho, mas não vou extrapolar não, senão depois fica ruim até para mexer no vidro. Tá com 70? Vai tá? Tenta deixar ele mais no centro do potinho ali, eu acho que tá mais. 89. Não vai pôr café? Quase, Raí. Quer ver se pode café? Não, você já tá aí já, é só raspar o braço. 86? Ó, então eu vou deixar aqui no cantinho, só para dar uma esfriada, tá? E ficar longe de riscos da gente, né? Ô, cadê a... Aqui. Então, vamos dar uma olhadinha agora para a gente registrar a temperatura dos dois potinhos. Quer fazer, Elaine? Ajuda nós aqui. Deixa eu fazer, Pode, medir a temperatura. Pode ser, Raí. Viu? Só pra gente, inclusive, ó, eu vou até anotar ali nos dados para que a gente tem água fria e água quente, né? Ô, Raí, mede a temperatura da água fria, por favor. Quanto deu? Ué, então? Isso é bom. Aponta no centro da vasilhinha e vai aparecer um número que dá. 26. 26? Então, essa temperatura inicial da água fria, 26 graus Celsius. Agora e da água quente, aí, por favor. 83. 83? Então, da água quente, a temperatura da água quente, 83 graus Celsius. Beleza. Do que leite é 34. Que isso? Agora, eu vou misturar os dois. Aí se eu vou fazer, só porque tem água quente, eu fico com medo de alguém queimar, tá? Ó. Não, esse aí não serve para medir temperatura de corpo humano, não. Ele é bom para medir peça, motor de carro, coisa assim. Pode? Não, eu já medi primeiro.
Ó, 52. só mostra para todo mundo aqui para lembrar. Então, ó, a temperatura de equilíbrio 52, né? Então, tá coerente com o que a gente imaginou, né? Tá um valor entre 26 e 83. Sim. Né? O Bia, obrigado. Viu? Mas e alterar se a diferença dos volumes dos líquidos fossem Diferentes? sim. Alteraria. Por quê, Lô? Agora eu vou pedir um favor para vocês, que é de todo mundo olhar para a luz. Ó, então a gente tem as temperaturas. Obrigado, Felipe. A gente tem as temperaturas dos dois. E a gente, vou deixar anotado aqui no canto, ó. A temperatura de equilíbrio foi 53. Então vamos guardar esse número aqui, ó. As contas que a gente fizer vai ter que dar alguma coisa próxima de 53, que é a temperatura de equilíbrio. Tá? Bom, a água fria tinha quantos ml de água, né? 200. A fria? 300. 300, né? A quente é que era 200, não foi? Então, ó, como eu falei com vocês, a água a gente considera que 1 grama de água corresponde a 1 ml. Então, se a gente tinha 300 ml de água fria, a gente tem uma massa de 300 gramas. Como 1 grama é 1 ml e de água quente tinha 200 ml, então a gente pode considerar que de água quente tinha 200 gramas. Tá? Uma outra coisinha que a gente usa a água, porque a água é bom nisso, é que cada material tem um coeficiente chamado calor específico. Isso tem a ver com quanto que é mais fácil ou mais difícil variar a temperatura do corpo. Por que a água é o ideal para se usar? Ela é a base, o da água é 1. Então esse coeficiente da água é 1, tá? Então, ó, só que tanto faz, ele é 1, tanto se a água está fria, quanto se a água estiver quente. Isso aqui é um coeficiente, tá? Depois a gente ainda vai discutir melhor sobre esse coeficiente, pessoal do segundo ano, né, principalmente. Bom, vocês concordam comigo que como eles têm diferença de temperatura, um vai mandar calor para o outro, né? Quem vai mandar calor para quem? De 200? O de 200 gramas, né, que é o quente, muito bem. Esse que está quente vai mandar calor para o que estava frio, né? Então, ó, ele vai mandar calor para o que estava frio, correto? Só que energia, galera, é uma coisa que você não cria nem destrói. Toda energia é transformada de um tipo em outro, ou uma variação diferente do que você já tem. Igual, para ter energia elétrica aqui na sala, por exemplo, essa energia vem do nada? Não. Né? Isso não tem que vir de uma usina hidrelétrica ou de uma usina térmica. Então a energia sempre vem de algum outro lugar. A gente está sempre transformando, né? Ou nesse caso aqui, a gente não está chegando a transformar de um tipo em outro, mas está transferindo de um material para outro. E aí vai ter uma seguinte relação que a gente vai ter. Todo o calor que um corpo ganha, é exatamente igual ao calor que o outro corpo perdeu. Se um perdeu 100 calorias, o outro ganhou 100 calorias, porque eles têm que ganhar exatamente o que o outro perdeu. Então, se a gente somar o que um ganhou com o que o outro perdeu, obrigatoriamente, sabe quanto que essa soma tem que dar? Se eu somo dois números iguais, só que um é positivo e o outro é negativo, que o que perdeu é negativo, né? Se eu somo dois números iguais, um positivo e um negativo, que resultado que eu tenho? Zero. Então, se eu somar esses dois calores, o que um ganhou e o que o outro perdeu, dá zero. Tipo assim, ó, eu gastei 5 reais, aí eu paguei alguém que ganhou esses 5 reais. Se somar o meu prejuízo de 5 com o lucro do cara de 5, vai dar zero, né? E para calcular calor, gente, sabe como é que a gente faz? Multiplica a massa do objeto. Estou respondendo essa pergunta, Lorena. A massa influencia. O coeficiente desse objeto, que aí no caso da água é 1, aí multiplicar por 1 muda alguma coisa? Não. Por isso que o da água é o ideal para mexer, porque é 1 é meio que neutro.
e a diferença de temperatura, que é a última temperatura menos a primeira. Então, o que a gente vai fazer aqui é usar essa equação para os dois materiais diferentes, que é a água fria e a água quente. Vocês responderam muito bem que quem ganha calor é a água que está fria, não é? Ela é que ganha calor. E quem perde calor é a água que está quente. Né? Então, isso aqui vocês responderam muito bem. Então, agora a gente vai substituir. Ó. Ficaria aqui o seguinte, ó. M, C e a diferença de temperatura para a água fria. E eu vou somar isso com M, C e a diferença de temperatura para a água quente. Isso tudo tem que dar 0. Agora a gente substitui pelos dados que a gente anotou. Qual que era a massa de água fria? A massa de água fria? 300. O coeficiente da água fria? 1. Vou fingir que eu não sei qual é a temperatura final, que a gente vai fazer a conta para ver se vai bater com o 53. Mas qual que era a temperatura inicial da água fria? 26. Da água fria começou com 26. E aí a gente tem que somar isso com a massa da água quente. 200. O Czinho continua sendo 1 porque é a mesma água. Não sei qual é a temperatura final, mas eu sei que no final vai ser igual a da fria, porque tem que igualar. E qual que era a inicial da quente? 83. Aí já parte de matemática, né? Que eu sei que vocês amam. Nossa. Né? Porque, ó, primeiro tem que fazer o 300 e o 200 vezes 1. Isso não vai dar nada, né? 300 vezes 1, 300, 200 vezes 1, 200. Então ficaria assim, ó, 300 que multiplica x menos 26. Eu até vou pedir uma calculadora de alguém emprestado, para a gente ganhar um tempinho. 200 vezes 1. E dentro do parênteses ficou x menos 83. Isso é igual a 0. Aí o que a gente tem que fazer? Lá a regrinha da matemática. Tem que fazer distributivo. Então esse 300 multiplica o x, só que ele também multiplica o 26. Assim como o 200 multiplica o x e multiplica o 83. 300x não é só copiar o número e a letra? 300x. Quanto que dá? Eu vi que você está com o celular aí, Elaine. 300 vezes 26. 7.800. 7.800? Sim. Aí por que eu coloquei negativo? Porque é mais com menos. 200 vezes x? 200x. 200x. Mais com menos? Menos. E 200 vezes 83? 16.600. 16.600. Eu posso somar quem tem x com quem tem x? Sim. E quem não tem com quem não tem. Então eu posso somar o 300 com o 200? 500x. 500x. E eu posso somar quem não tem com quem não tem. Se eu devo 7.800 para o Álvaro e devo 16.600 para o Raí, eu estou enrolado, né? Estou devendo muito, né? Eu vou dever quanto? 24.400. 24.400. Só que a gente nunca pode esquecer que isso é igualado a 0. Aí como é que isola o x? Passa 24.400 para o outro lado. Positivo. Muito bem, porque inicialmente era negativo, então ele vai para lá positivo. E aquele 500 que está multiplicando, Passa dividindo. então a gente vai ter que a temperatura de equilíbrio tem que ser 24.400 dividido por 500. Que eu vou te solicitar sua ajuda aí de novo, não é? 48,8 graus Celsius. Ah, Juliano, não bateu certinho com 53. Por que não bateu certinho? Até justificar para vocês. Porque a água esfriou. Né? Aqui, a gente está considerando que todo o calor que o Becker está com água quente perdeu foi inteiramente para o Becker com água fria. Inteiro. Ó, o calor foi 100% para água fria. Só que aqui na sala, a gente sabe que não foi tudo para água fria. Qual que era a maior temperatura no início ali, quando eu esquentei a água? No ambiente todo. Quem que tinha a maior temperatura? Não era o Becker com água quente?
ele não está, aquela água quente não está perdendo calor só para o becker com água fria. Só de eu ter colocado ele em cima da mesa, ele já perdeu um pouquinho de calor para a mesa. Só de eu colocar a mão no becker para poder transferir de um becker para o outro, já vai perder um pouco de calor com a minha mão. Então, né, às vezes, pode ser que o Raí mediu a temperatura ali e a gente arredondou um valor que, né, às vezes era 52 e alguma coisa que a gente arredondou para 53, o outro às vezes era 26 alguma coisa, a gente deixou só 26. Então esses errinhos, que são, nem é erros, né? São coisas que não tem como fazer perfeitamente isso assim, é muito difícil fazer, né? Dá essa diferença. Agora é à noite. Se fosse de dia a diferença ia ser menor, porque se fosse de dia a temperatura do ambiente seria uma temperatura maior, aí ele não ia ganhar tanto calor rápido igual agora que está à noite com uma temperatura mais baixa. Então isso é que chegou a dar uma diferença, mas dá para ver que é parecido assim, né? É próximo, tá? Cuidado com o olho, Pedrinho. Então dá para ver que são valores parecidos. É uma coisinha simples, né? Eu quero trazer vocês as duas turmas mais vezes aqui, mas nesse experimento a gente dá para ver a diferença de, futuramente, dá para ver a diferença de calor e de temperatura. Dá para ver que cada corpo tem sua temperatura, né? E quando você mistura corpos que têm temperaturas diferentes, vai haver uma troca de calor até que a temperatura se estabilize, tá? E dá para a gente fazer previsão de qual é a temperatura de uma determinada mistura se a gente souber os dados, né? Igual, antigamente as pessoas tinham mania de tomar banho, aí aquecia a água colocando pedra quente, né? Você pegava, aquecia a pedra e aí colocava a pedra dentro de um balde, de uma banheira que tivesse água. Se a gente souber o tamanho, a massa da pedra, e aí a gente tem que saber o coeficiente da pedra, que não é o da água, que é 1. Se a gente souber a massa e esse coeficiente, daria para saber até qual que é a quantidade de água certinho que a gente tem que colocar para ter a temperatura do banho que a gente quer. Assim, com tantas pedrinhas, eu conseguiria fazer 10 litros d'água chegar a 40 graus Celsius, por exemplo. Aí daria para saber certinho, ou a quantidade de água ou a quantidade de pedra. Certinho eu estou forçando, né? Ia ser aproximado, mas daria para saber, tá? Tranquilo, meninos? Tranquilo? Por que uma mangueira, se deixar a mangueira espalhada, ela esquenta, a água esquenta, a água está parada, ela esquenta? Você vai ter menos água concentrada. Repara que a massa influencia. Então, quanto mais massa tiver, mais difícil é para variar a temperatura, se for a mesma quantidade de calor fornecida. Como a taxa de calor que você vai ter do Sol é praticamente a mesma, um objeto mais massivo vai variar menos a temperatura. Aí depende do calor do Sol. Se como eu estou considerando que ele seja constante. Mas eu te dou um exemplo parecido. É mais fácil fritar um ovo só numa frigideirazinha daquelas pequenininhas, de alumínio, ou pegar um tacho daqueles grandão de alumínio? A taxa é mais fácil? Mais rápido, frita mais coisa. Não, mais coisa. Mas eu digo um ovo só. Um ovo só. Pequeno. A pequena. Porque ela tem uma massa menor. Então ela aquece mais rapidamente do que a grande, por ter massa menor. Tá? Beleza. A massa influencia. A massa influencia. Pronto, meninos? Deixar vocês irem então, né?